Vamos aos exercícios. Essa primeira questão é uma questão bem inteligente, mas bem simples, né? Que é algo que a gente conhece bem aí. Ó. Uma solução aquosa salina, água e sal, foi cuidadosamente aquecida de forma que evaporasse parte do solvente. O solvente sai, soluto fica. Né? Quando eu ponho água e sal para ferver, quem sai ali com a fervura é a água, o sal fica. Pergunta: a solução obtida comparada com a inicial apresenta-se mais... Gente, se eu estou aquecendo água salgada, né? Água e sal, e a água sai, o sal fica, o que acontece com o volume de solução que vai ficando na panela? Muito bem, vai diminuindo, a panela vai secando, tá? Tá saindo água e ficando sal. Com o passar do tempo, essa solução resultante, né, a água salgada que vai ficando ali, ela vai ficando mais salgada ou menos salgada? Muito bem, mais salgada. Em outras palavras, mais concentrada. Então, mais concentrada e com menor volume. Tudo bem? Então a resposta está aí na letra E. A primeira questão é a letra E. A questão 2 é uma questão também bem simples, tá? Realmente uma questão bem simples, mas que, eu diria até assim, uma questão muito fácil, muito elementar, mas que não é muito comum. Né? Aquela história, o valor das pequenas coisas, que eu tenho alertado tanto vocês. Como, caramba, no meio de soluções, estudei tanta coisa, concentração, diluição, estequiometria, do nada vem uma questãozinha dessa. Vem, gente, vem. Por isso que a gente precisa estar atento aos detalhes, precisa de fato compreender o que nós estamos estudando. Isso aí é algo extremamente simples. Eu diria até que isso é uma questão lá de Química Geral, lá do primeiro ano ou do nono ano, não necessariamente uma questão do segundo ano, uma questão de Físico-Química. Mas como envolve soluções, tá aqui, tá? Vamos a ela. Ó, o que nós temos? O cloreto de sódio dissolvido em água. Acabamos de falar que o cloreto de sódio dissolvido em água, ele sofre um processo de dissociação. Tem os íons Na+, e Cl-, que já são íons no cristal, no retículo cristalino, coloca na água, esses íons se separam. Isso é uma dissociação. E aí, cada íon desse, o Na+, e o Cl- vai se ligar com a água, tá? Vale a pena dar uma lembradinha aqui na molécula de água, tá? Vocês sabem que aqui na molécula de água, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o oxigênio puxa lá para perto dele os elétrons. Ele fica negativo. E cada hidrogênio fica positivo, tá? Na hora que eu coloco o cloreto de sódio na água, os íons se separam e as moléculas de água cercam esses íons. É claro que o Na+, como é positivo, quem vai se aproximar dele é o oxigênio, que é negativo. O Cl-, que é negativo, quem vai se aproximar dele? Os hidrogênios, que são positivos. Lembra? Cargas de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Então tá aqui, gente, ó. Isso bem aqui é um Na+, cercado por moléculas de água. Tem uma camada de água em volta desse Na+. Certo? É claro que quem está se aproximando do Na+, é o oxigêniozinho da água. Os hidrogênios ficaram aqui para fora. Tá? Tá bem aqui o Cl-, ele é negativo. Quem é que vai se aproximar do Cl-? Os hidrogênios, que estão positivos. Mas tudo isso é água. Tá? Então, gente, a água é o solvente. Essa camada de solventes que se forma em torno do soluto, a gente chama camada de solvatação. Genérico, solvente, solvatação. Mas aqui eu estou falando especificamente da água. No caso da água, a gente chama uma camada de hidratação. Hidratação, água. Percebeu? Então, esse Na+ está cercado de água. Esse Cl- está cercado de água. É claro que o H+, né, os hidrogênios da água vão se ligando, né, as moléculas de água vão se ligando entre si. E aí forma uma grande rede, que é a solução. Tá bom? Vejam como é uma questão simples, elementar, mas que é diferente. Tá? Foi o que a FUVEST colocou aí muito bem desenhadinho, a legendinha do lado, tá? Então não tem problema nenhum. Aí tu vai descartando as opções. A letra A não pode ser, porque só tem um cloreto solto no meio desse tanto de água. A letra B também, porque está em NaCl, não existe NaCl desse jeito, existe Na+, e Cl-. A letra C é a resposta, o maisinho separado pelas bolinhas que são oxigênio, né? O maisinho separado do menos,
né? Na separado do Cl-, água cercando o cátion, água cercando o ânion, e da forma correta, né? O sódio está se ligando, né? Está se aproximando, está sendo atraído pelos oxigênios que são negativos e os cloretos pelos hidrogênios. Resposta, letra C. A letra D está errada porque é o contrário disso, né? E a letra E está como se tivesse o retículo cristalino todo, e não, esse retículo é desfeito, acontece a separação, que é igual à dissociação. Tudo bem? Então, a resposta da questão 2 é a letra C. Questão 3. Tá aí, está aparecendo esse gráfico aí para vocês. Na letra C tem um gráfico. A curva de solubilidade de um sal qualquer, de um sal hipotético, está apresentado ao lado. A quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas do sal a 35 graus Celsius vão lá no gráfico de vocês. Vocês estão vendo que cada quadradinho desse corresponde, né, para a solubilidade, vai de 10 em 10, né, e para a temperatura também. Primeira coisa que eu preciso verificar, temperatura. Em qual temperatura iremos trabalhar? 35 graus Celsius. Olhem aí nesse gráfico de vocês, vão lá no 35. 35 é exatamente o meio entre 30 e 40. Traça a perpendicularzinha até chegar na solubilidade. Fizeram isso? Tragam para o eixo da solubilidade. Isso aí vai dar exatamente no 50. Não é isso? Onde é que está o 35? Entre 30 e 40. Traça a perpendicularzinha, dá certinho, gente, no 50, tá? Aí eu até anotei aqui, ó. A 35 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade desse sal é de 50 gramas dele por 100 gramas de água. Por 100 gramas de água. Tá? Pronto, o resto está conosco. Qual é a pergunta? Qual a quantidade máxima do sal para dissolver 30 gramas do sal? Ora, se para 50 gramas são 100 de água, para 30 gramas do sal vai ser X. E essa conta está muito generosa, né? O valor de lá é o dobro daqui. Então, X é o dobro de 30. Portanto, a resposta dessa questão aí, 60 gramas de água. É o valor que vocês têm bem aí na letra B da questão. Tá? Viu como é fácil? Como é simples? Questão 4. Essa questão 4 já é um pouquinho mais elaborada, eu estou colocando vocês para raciocinarem um pouquinho aí e também ter cuidado, né, ficar esperto para qualquer questão. Tudo bem? Qualquer questão que nós fazemos numa prova tem que ser feita com cuidado, gente, com carinho, principalmente se for uma questão que tu achar que é fácil. E essa é fácil. Ó, vocês têm aí, vamos ler a questão juntos aí. Em 150 gramas de uma solução aquosa saturada de um sal a 20 graus Celsius, existem 42 gramas de soluto. Prestem bem atenção. Em 150 mililitros de uma solução saturada. Ele me deu o volume total da solução. Levando em conta que a densidade da solução é 1,68 grama por mililitro, essa densidade é para transformar aquele volume para grama. Né? Porque a gente está trabalhando aqui com massa. Calcule o coeficiente de solubilidade nessa temperatura, representando-o, exprimindo-o em gramas do sal por 100 gramas de água. Vamos lá? O que a questão me deu? Volume. Não foi massa da solução saturada. Foi volume. E não foi do solvente, não foi da água. Foi de uma solução saturada. Muita atenção para isso. Ah, Rogério, mas eu não sei trabalhar com volume nesse caso. Ele quer por grama. Toda vez que vocês precisarem transformar de massa para volume e de volume para massa, obrigatoriamente a questão vai te dar a densidade. Por isso que a questão te deu a densidade. O que eu vou fazer então? Gente, pode fazer essa parte bem aqui do cálculo, façam pela massa de densidade, quem quiser. Eu prefiro fazer por uma proporção que cada vez mais eu entendo o que é a densidade. O que significa dizer que a densidade da solução é 1,68 grama por mililitro? Densidade da solução. Cada 1 mililitro da solução pesa 1,68 grama. Não é massa que nós queremos? Ah, então 150 mililitros vai pesar X. Esse X é a massa da solução. Eu estou fazendo a mesma conta de quem fez lá usando por fórmula. Eu vou multiplicar 1,68 por 150, que vai dar 252 grama. Gente, mas é gramas de solução. É a solução toda. Aí vem para cá. Essa massa que nós encontramos, 252 gramas, é a massa da solução toda.
A questão me diz que são 42 gramas de sal. Ora, 252 total, menos os 42 gramas do sal, qual vai ser a massa de água? 210 gramas. Olha o que vocês descobriram. Que para saturar essa solução, para saturar 210 gramas de água, eu preciso de 42 gramas do sal. Para aí. Para 210 gramas de água, 42 do sal, para 100 gramas que a questão pede, vai ser X. Eu botei aqui CS, coeficiente de solubilidade. Quando eu fizer produto dos meios igual ao dos extremos, essa resposta vai dar 20. 20 gramas do sal para cada 100 gramas de água. Tudo bem? E a quinta questão, uma questão teórica que é importantíssima essa parte de solubilidade. Na verdade, esse início de soluções é importante. Leiam bem essa teoria, revisem bem essas aulas que nós estamos colocando aqui no início. Tá? Questão 5. Um problema ambiental da atualidade é o aquecimento das águas de rios, lagos e mares, por indústrias que as utilizam para o resfriamento de turbinas e elevam sua temperatura até 20 graus Celsius acima do normal. Entendeu? Aquela história de jogar água quente no rio. Porque é muito comum algumas usinas, algumas fábricas, né, se instalarem próxima de rios, de lagos ou do próprio mar. Eles captam essa água, usam essa água só para resfriamento de caldeiras lá, só para trocar esse calor. A água do rio é levada, resfria o que eles querem e em seguida é devolvida para o rio. Isso é proibido. Né? É proibido devolver água quente. Pode fazer isso? Pode. Mas antes dessa água ser levada para o rio, ela precisa parar em algum lugar para resfriar. Tá bom? Por quê? Porque se a gente jogar essa água quente no rio, essa água aquece o ambiente. Com o aumento da temperatura, diminui a solubilidade de gás lá no rio, dentre elas o gás oxigênio. Tá? Acabei de explicar isso aqui na teoria. Muito bem, isso pode provocar a morte de peixes e outras espécies aquáticas ao diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido lá na água. Portanto, é correto concluir que... Vamos lá, letra A. Esse aquecimento diminui a solubilidade do oxigênio dissolvido na água, provocando o seu desprendimento. Correto. Tá aí, a letra A é a correta. Só confere rapidinho as outras. A letra B diz que esse aquecimento provoca o rompimento das ligações de hidrogênio e oxigênio na água. Nada a ver. Provoca aparecimento de gás carbônico. Nada a ver. O gás carbônico vai sair junto. Tá? Esse aquecimento faz com que o átomo de oxigênio se ligue. Nada a ver. Tá? É só por aumento de temperatura o gás vai embora. Os peixes e outras espécies acabam morrendo por aquecimento e não por asfixia. O peixe morre sim por asfixia, por falta de oxigênio na água. Tá? Marquem a letra A. A propósito desse assunto, gente, eu vou fazer só um parêntese rapidinho aqui, tá? Que é uma dúvida que geralmente nós causamos, às vezes nós mesmos, né, que estamos falando, causamos dúvida às vezes no aluno. Tá? Deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Questão 5 já acabou, a resposta é a letra A. Mas um comentáriozinho adicional. Olha, lá no rio tem água. A água do rio, água líquida. Dissolvido nessa água do rio, nós temos o gás oxigênio. Tá? As substâncias que os peixes respiram lá dentro do rio é a mesma substância que nós respiramos aqui fora. É o gás oxigênio. Só que o nosso organismo foi adaptado para respirar aqui fora, né? Então nós respiramos o ar atmosférico com tudo que tem nele. O nosso organismo pega uma parte do oxigênio do ar que nós estamos respirando, aproveita lá no seu organismo e nós devolvemos o resto de ar que não foi aproveitado juntamente com os gases produzidos na nossa respiração, dentre eles gás carbônico. Tá? Entenderam? O peixe faz isso lá embaixo da água. O peixe suga a água do rio com tudo que tem nela, inclusive o gás oxigênio. Na sua troca de gás lá no seu mecanismo, ele consegue retirar o oxigênio, o gás oxigênio dissolvido na água, faz sua respiração e devolve o resto de água lá para o rio. Tá? Mas a dúvida que às vezes a gente causa, gente, é o seguinte. Veja o que eu disse assim, olha, o peixe consegue retirar o oxigênio da água para respirar. E nós não. Gente, isso pode levar alguém
a entender erroneamente que eu esteja falando desse oxigênio aqui. O peixe consegue tirar o oxigênio da água. Eu não estou falando desse oxigênio aqui, não, senhor. Eu estou falando desse oxigênio. O peixe consegue separar H2O de O2 e respirar o O2 gasoso. Entendeu? Eu não estou falando que ele quebra a molécula de água para tirar o oxigênio, não. Como pode parecer, né, quando a gente fala essa expressão aqui. Por isso, essa informação, tá? O que falta para o peixe respirar lá embaixo é esse oxigênio, e não isso. Gente, isso parece tão elementar, tão simples, mas não é. Tanto que muitas questões de muitos vestibulares por aí já exploraram só isso que eu estou explicando para vocês. É importante, é o valor das pequenas coisas. Muito obrigado e até a próxima.